Olá, meu nome é Sofia Araújo, sou estatística da Upper e nesse vídeo irei compartilhar com vocês sobre aplicações de grafos utilizando o software R. Primeiramente, vamos conceituar o que seria um grafo. Um grafo é construído respectivamente por vértices, que representam um evento qualquer, e arestas, que estabelecem as relações entre os vértices. Como é possível ver na imagem, os grafos são estruturas para modelar conjuntos de objetos que têm um relacionamento entre si. As aplicações de grafos são as mais inúmeras possíveis, podendo abranger problemas em vários ramos, como na matemática, na informática, na engenharia, na química, na psicologia e na indústria. Pois, visualmente falando, é extremamente mais fácil compreender o processo por meio de um grafo. Nesse sentido, a partir do software R, iremos trazer como os grafos podem ser utilizados para simplificar o entendimento de problemas práticos da vida real. O primeiro exemplo de aplicações de grafos envolve a probabilidade de chover, em 2 dias consecutivos. Um dia ensolarado tem 90% de probabilidade de ser seguido por outro dia de sol. Em um dia chuvoso, tem 50% de probabilidade de ser seguido por outro dia chuvoso. Este é um problema simples, onde a probabilidade de chuva em um dia dependeria apenas do dia anterior. Além disso, seria um processo que pode ser descrito de forma probabilística. Tendo em vista isso, antes de sintetizar esse problema por meio de um grafo, é possível descrevê-lo por meio de uma matriz de transição. Essa seria a matriz de transição, e para interpretar ela, é preciso ter em mente que, no caso, dia de sol foi representado pela letra S, dia chuvoso foi representado pela letra C, e que os elementos que compõem essa matriz, 0.9, 0.1, 0.5 e 0.5, são as probabilidades de transição. Ou seja, 0.9 representa a probabilidade de sol no segundo dia, dado que o primeiro dia foi de sol. 0.1 representa a probabilidade de chuva, dado que o primeiro dia foi de sol. 0.5, probabilidade de sol no segundo dia, dado que o primeiro dia foi de chuva. O outro 0.5 representa a probabilidade de chuva, dado que o primeiro dia foi de chuva. Esse compreende um fenômeno relativamente simples. Dessa forma, a representação e interpretação da matriz de transição não foi difícil. No entanto, os fenômenos que cercam nossa realidade são geralmente muito complexos, envolvendo diversos estados e probabilidades de transição. Assim, uma representação visual via grafo se torna extremamente útil, como veremos a seguir. Bom, vamos agora para o software RStudio. Inicialmente foi feita a instalação e a solicitação do pacote a ser utilizado por meio dos comandos install.packages e library. Esse pacote será necessário para plotar os grafos por meio da função plotMat, a qual é utilizada para traçar um grafo com base em uma matriz de transição previamente construída. Quanto à rede gerada, vale enfatizar que essa se configura por meio de caixas, ou seja, estados, por meio de setas, as quais se apresentam as arestas dos grafos com as respectivas probabilidades de transição. E foi isso que fizemos no decorrer do nosso código. Construímos a matriz de transição, primeiramente construída com zeros, a qual foi salva na variável matriz1, e depois em cada entrada armazenamos as probabilidades de transição. Desse modo, utilizamos a função plotMat para construir nosso grafo. Rodando nosso código, esse foi o grafo produzido. Os argumentos dessa função, plotMat, podem ser compreendidos ao pedir a ajuda ao R, por meio de interrogação plotMat. Dessa forma, obtemos todos os argumentos dessa função e alguns exemplos de como utilizar essa função. Para vocês visualizarem, que seriam alguns argumentos. E aqui alguns exemplos de utilização. Mas resumindo, por meio dos argumentos utilizados, foi especificada a matriz de transição, a curva da seta, o vetor string, que havia sido construído especificando os nomes dos estados, a largura da linha da seta e a caixa, e o tamanho do texto. Um segundo exemplo de aplicação de grafos seria um problema clássico chamado a ruína de jogador.
utilizado para calcular a probabilidade de um jogador que possui uma determinada quantidade de recursos financeiros cair na ruína. O exemplo seria o seguinte: em um jogo, o jogador ganha R$1 com a probabilidade P, ou perde R$1 com a probabilidade 1 menos P, de modo independente a cada rodada, até que a sua fortuna seja 0 ou N. Nesses momentos, ele para de jogar. Este problema pode se estender até N jogadas, ou seja, dependendo de como fosse definido o nosso problema, poderemos ter que analisar um caso onde muitas jogadas fossem realizadas, o que tornaria a matriz de transição complexa e difícil de ser analisada, como é possível visualizar no slide a seguir. Nesse sentido, torna-se imprescindível o uso de grafos, pois a representação via grafo torna a interpretação muito mais simples. E para facilitar o entendimento de como a ruína do jogador pode ser simplificada via grafos, consideramos um caso onde n é igual a 3, ou seja, 3 jogadas foram realizadas. Voltando ao software R, o grafo nesse exemplo também foi plotado utilizando o mesmo pacote e seguindo a mesma lógica do exemplo anterior. Primeiro criamos a matriz de transição, que foi salva na variável matriz 2, e depois utilizamos a função plotMatch. Esse foi o grafo produzido. E podemos observar que o grafo traduz de forma visual a matriz de transição. Interpretando as probabilidades de transição, a probabilidade do jogador inicializar com 0 e continuar com 0 seria de 1, pois nesse caso significa que não há possibilidade de jogar. Esse seria um estado absorvente, pois uma vez que se inicia, não há como sair. A probabilidade do jogador estar com 1 e retornar para o 0 seria de 1 menos P. Isso ocorre quando o jogador perde e não ocorre a volta, pois o 0 é absorvente. A probabilidade de estar com 2 e ir para 1 ocorre quando o jogador perde, e a probabilidade de ocorrer também seria de 1 menos P. A probabilidade de estar com 1 e ir para 2 ocorre quando o jogador ganha. Assim, a probabilidade de ocorrer seria de P, que, como dito no enunciado, é a probabilidade de ganhar. Essa seria a mesma probabilidade do jogador que estar com 2 ir para 3. Dado o jogador que estar com 3, a probabilidade de continuar com 3 é 1, pois não há possibilidade de jogar mais, pois segundo as regras do jogo, esse seria o máximo que ele pode chegar. Logo, o estado também é absorvente. Bom, finalizamos mais um vídeo do canal. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Deixe nos comentários o que acharam do conteúdo e as suas supostas dúvidas. E lembre-se de ativar o sininho para ficar por dentro das atualizações do canal. Até a próxima!